A nossa enviada especial a Davos, na Suíça, Priscila Yasbeck, está com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele chega ao vivo com a gente agora aqui no Bastidores CNN, nessa entrevista exclusiva, direto do Fórum Econômico Mundial. Priscila, presidente, boa tarde a vocês, bem-vindos ao Bastidores CNN. Eu entrego o início da entrevista à Priscila, que foi quem conseguiu falar com o ministro. Oi, Tainá, boa tarde, Uribe, a todos que nos acompanham. Primeiramente, queria agradecer ao ministro Barroso pela entrevista aqui no Bastidores. E, ministro, queria conversar com o senhor, então, sobre um balanço aqui da sua participação no fórum. O senhor que falou principalmente sobre a questão da regulamentação da inteligência artificial e o senhor falou também sobre a questão da política de drogas hoje na América Latina. Queria que o senhor trouxesse para os nossos espectadores um pouco desses destaques. Na verdade, foram 3 eventos. O primeiro deles foi uma conversa sobre a América Latina com o presidente da Colômbia e o presidente do BID, o brasileiro Ilan Goldfraib. E um dos pontos levantados pelo presidente da Colômbia e que foi objeto da discussão foi essa progressão da criminalidade organizada e do tráfico de drogas na América Latina em geral. Também estava a ministra de Relações Exteriores do Equador, que está vivendo um problema dramático de descontrole nessa matéria. E esse passou a ser um problema na América Latina. É o continente mais violento do mundo e o crime organizado começa a ter ousadias imensas, como aconteceu recentemente no Equador, e começa também a contaminar os espaços políticos. De modo que eu acho que nós temos que enfrentar essa matéria abertamente. O grande problema que financia o crime organizado é, sobretudo, o tráfico de drogas. Vem aumentando o consumo de drogas no Brasil, vem aumentando o controle do tráfico e, às vezes, associado com a milícia, sobre partes do território brasileiro. E eu acho que o poder público não pode ficar inerte diante desse avanço. Não são soluções fáceis, mas acho que nós temos que pensar estratégias para que não fuja completamente de controle a criminalidade organizada no Brasil. Os países civilizados têm que ter, evidentemente, uma ordem pública suficiente que não permita que o crime domine as instituições. A descriminalização do uso da maconha entra dentro dessas discussões também? O que eu disse naquela ocasião, e reitero aqui, eu acho que nós precisamos fazer um grande debate sobre segurança pública em geral e sobre a questão de drogas em particular. Não importa a visão que qualquer pessoa tenha, seja a de aumentar a repressão, seja a de fazer como alguns outros países têm feito, de descriminalizar, sobretudo inicialmente, a maconha, embora a cocaína seja o maior problema. Mas o que eu disse é que nós temos que conversar, independentemente do ponto de vista de cada um. O que me parece evidente é que o que nós estamos fazendo não está dando certo. Portanto, aumentou o consumo, aumentou o poder do tráfico e, portanto, ou temos que enfrentar melhor ou temos que pensar soluções alternativas. No hemisfério norte, a grande preocupação em relação às drogas é de saúde pública e é a preocupação com o usuário, é uma preocupação importante e legítima. Porém, no Brasil, eu acho que a nossa maior preocupação tem que ser enfrentar o poder do tráfico, o poder que ele exerce sobre as comunidades pobres e o nível de opressão que isso representa e de violação de direitos humanos, porque você impede uma família honesta que vive numa comunidade humilde de criar os seus filhos numa cultura de honestidade, porque eles são cooptados pelo tráfico ou intimidados pelo tráfico e, portanto, você perde essas pessoas para a vida civilizada. De modo que nós temos que refletir sobre isso. Eu não acho que um debate precise começar com a solução, ou descriminalizar ou aumentar a repressão. Acho que o debate significa nós conversarmos com as pessoas que têm os dados, as pessoas que têm as estatísticas, as autoridades policiais que estão no fronte combatendo, com o Ministério da Justiça, enfim, fazer um brainstorm de ideias e ver o que a gente pode fazer melhor, porque o que estamos fazendo não tem funcionado. Eu vou passar perguntas para o estúdio, para a Tainá e para o Uribe, mas depois também gostaria que o senhor abordasse em algum momento a questão da regulamentação da inteligência artificial também. E também da Amazônia. Deixo com vocês, Uribe e Tainá.
Pego no bojo da sua fala, viu, Priscila? E já pergunto de inteligência artificial. A gente está falando de criminalidade, presidente, e tem havido criminalidade também nas redes sociais, no ambiente cibernético. O senhor é muito defensor de que as boas práticas que estão sendo adotadas na União Europeia sejam replicadas no Brasil. Mas a gente tem visto o Congresso que não está muito disposto a discutir esse tema. E temos agora a inteligência artificial também, que pode causar muitos danos, principalmente com o deepfake nas eleições brasileiras. De que maneira o Poder Judiciário pode atuar para evitar essa criminalidade nas redes sociais? Olha, o ideal nessa matéria, tanto das plataformas digitais quanto da inteligência artificial, é que venha uma regulação do Congresso Nacional. Esse é o espaço próprio para o debate público por enfrentamento dessas questões. Evidentemente, se não houver essa atuação do Congresso Nacional, aí é possível que o Tribunal Superior Eleitoral tenha que agir e é possível que o Supremo Tribunal Federal tenha que agir. Há, inclusive, ações no Supremo, 2 pelo menos, discutindo isso. Os relatores aguardaram um pouco uma legislação que em algum momento pareceu que viria do Congresso, ainda tenho a expectativa de que possa vir. É o PL das fake news. É isso, o ideal é que venha do Congresso. O problema é que às vezes o Congresso não atua, aparece um caso concreto, a gente tem que atuar e dizem que a gente está judicializando a política. Mas a verdade é que o Supremo não pode dizer eu não julgo porque não tem lei. Portanto, em algum momento a gente vai ter que julgar e eu não sou muito de jogar as coisas para frente, não. Os relatores vão liberando e eu vou pautando. A única questão que eu disse que não pautaria por agora, e não disse que seria até o fim da minha gestão, mas não pautaria por agora, foi a questão do aborto, porque acho que a sociedade não está madura ainda. Mas tudo mais eu pretendo pautar. E, portanto, Uribe, se em algum momento os relatores já tiverem liberado, eu vou julgar, mas idealmente deveria vir do Congresso. Essa questão das plataformas digitais. A questão da inteligência artificial, sobretudo quando conjugada com a atuação das plataformas digitais, gera muitos problemas, porque a inteligência artificial permite a massificação da desinformação, inclusive usando o deepfake, que é alguém colocar essa minha imagem aqui ao lado da Priscila dizendo coisas que eu nunca disse ou perguntas que a Priscila nunca fez. E esse é um problema grave, porque nós todos somos ensinados a acreditar naquilo que vemos e ouvimos. A partir do momento que a gente não possa mais acreditar no que vê e no que ouve, a liberdade de expressão deixa de ter sentido. E nós todos aqui somos defensores da liberdade de expressão e é muito importante protegê-la. Portanto, o risco da massificação da desinformação e o risco do deepfake são muito grandes. Apesar de que a desinformação nem precisa tanto do deepfake. As pessoas se deixam enganar muito facilmente. Ainda ontem eu vi uma que eu seria ligado ao Jorge Soros, a quem nunca vi, com quem não tenho nenhum tipo de contato, porque dei uma palestra num auditório em que alguém ligado a ele tinha também dado uma palestra, ou feito, enfim. E aí aquilo circula por milhares de pessoas, assim. Contra a incultura, às vezes não há remédio eficaz. Mas aquilo que a gente pode enfrentar, a gente tem que enfrentar. O senhor tinha até falado numa ocasião, numa discussão em Paris, da Unesco, que a queixa é livre, mas o crime não, né? A opinião é livre, mas o crime não. E eu lembro que na ocasião, inclusive, o senhor tinha falado justamente sobre a questão dos ataques de 8 de janeiro, que foram muito ligadas, inclusive, a essa questão das fake news, enfim, da desinformação. Pois então, eu acho que as plataformas digitais, eu aqui mesmo estive conversando na Meta e no YouTube, encontros bilaterais que eles pediram, sobre essa matéria. E o que eu percebo é que as próprias plataformas digitais já ganharam consciência de que, se elas não enfrentarem a desinformação com meios tecnológicos e com outros tipos de prevenção, isso resultará em consequências negativas para elas mesmas, não em termos só de regulação, mas também de perda de prestígio, de perda de credibilidade, porque o anunciante, ele vai atrás de engajamento, e eles às vezes fazem isso por causa de cliques, mas se tiver o anúncio dele do lado de pornografia infantil, isso não ajuda. Então, é preciso que a gente construa os consensos mínimos do que não é possível. Alguém pode dizer e achar que essa é a pior composição do Supremo de todos os tempos.
Eu acho injusto, mas acho que é um direito. Mas não tem o direito de dizer vamos invadir o prédio e arrancar aquelas pessoas de lá à força. Portanto, há uma linha divisória que, em muitos casos, é muito clara entre a vida civilizada e o estado de natureza. E, portanto, nos extremos, pelo menos, nós somos capazes de regular. O problema é que o Brasil se polarizou tanto que nem o que é senso comum se consegue consenso. Portanto, todas as pessoas de bem acham que não pode ter pornografia infantil. Qualquer pessoa de bem acha que não pode vender arma, não pode vender droga, não pode defender ataque ao prédio das instituições. Portanto, pelo menos os consensos nós tínhamos que ser capazes de legislar a respeito. Mas eu queria dar uma palavra, o grande tema daqui foi a inteligência artificial, mas foi a Amazônia também. A questão da mudança climática hoje, Priscila, é uma das grandes preocupações globais e, inclusive, houve um aumento de prestígio e de interesse pelo Brasil, precisamente em razão da mudança de comportamento em relação à questão ambiental, o fato de que o desmatamento na Amazônia foi reduzido em 50%, tem sido comemorado em muitas instâncias aqui e hoje, talvez a discussão mais interessante, que tudo foi interessante, tenha sido o debate sobre a Amazônia, a importância da Amazônia, os riscos que a Amazônia ainda corre com a criminalidade ambiental. E aqui, Uribe, retomando a sua pergunta, a criminalidade ela está presente nas grandes cidades, está presente no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Ceará, mas ela começa a se espalhar pela Amazônia. Eu hoje falei mais cedo, e reitero aqui, que o Brasil corre o risco de perder a soberania da Amazônia, não é para outro país, e sim para o crime organizado. E lá nós temos mineração ilegal, nós temos extração ilegal de madeira, nós temos grilagem de terra, nós temos queimadas irregulares e agora está virando rota de tráfico de drogas, tanto por via aérea quanto por via fluvial. E aí começa a haver uma contaminação da política pela criminalidade que existe na Amazônia. Portanto, é preciso enfrentar, esse talvez seja hoje o grande desafio brasileiro, preservar a Amazônia e não deixar a floresta ser derrubada, mas também impedir que ela seja rota para o tráfico. Mais um tema para se discutir nesse grande debate nacional que eu acho que precisamos fazer sobre drogas. Mas não é um debate exclusivo, eu acho que é um debate aberto para as pessoas serem ouvidas, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. A pior coisa que tem é alguém participar desinformadamente de um debate. Não sei se vocês acompanharam a pesquisa, só para falar na questão do aborto. Se você perguntar a uma pesquisa, você é contra ou a favor do aborto? Mais de 80% das pessoas vai dizer que é contra, porque ninguém é a favor do aborto. Na verdade, o aborto deve ser evitado. O papel do Estado é evitar que ele aconteça. Mas se você perguntar, você acha que a mulher deve ser presa se tiver o infortúnio de fazer um aborto? Aí deu 80% dizendo que não acha que a mulher deve ser presa. Portanto, na vida, depende muito de como a discussão é posta. Por isso que eu acho que o debate público precisa ser feito em muitas questões. E a questão ambiental, felizmente, entrou na agenda brasileira, entrou na agenda global. Eu mesmo estive aqui com a ministra Marina Silva, ela é reverenciada por onde ela passa aqui em Davos, em outros lugares do mundo, porque ela foi a pessoa que em 2003 conseguiu reduzir o desmatamento da Amazônia em mais de 80%. E essa foi a maior contribuição que um país deu contra o aquecimento global, a redução de desmatamento na Amazônia, e felizmente isso está sendo feito novamente. Mas não basta ter ações de comando e controle para impedir o desmatamento. É preciso também ter políticas econômicas e sociais de criação de uma bioeconomia que dê sustentabilidade às 28 milhões de pessoas que vivem na região. Esse também foi um debate importante aqui. Até saiu em algum lugar que eu tinha sido enviado pelo presidente Lula. Eu recebi se ele tivesse me pedido, eu teria vindo, mas eu vim convidado pelo evento e, portanto, para discutir essas questões. Eu, além de ser juiz, e sou com muita honra, eu sou um acadêmico com ligações, enfim, no Brasil e em outras instituições do mundo, e, portanto, eles me convidam para esses debates e eu aceito.
Acho que tem mais pergunta do estúdio, né, Uribe? Não sei se a Tainá está por aí também para fazer pergunta para o ministro. Presidente, tudo bem? O presidente já esclarecendo fake news. Muito bem, ministro, aqui no Bastidores CNN sobre esse suposto envio, né, do pedido do presidente Lula, muito bem esclarecido. É ainda sobre esse ponto que eu quero voltar contigo, ministro, porque me chama a atenção, né? A gente estava falando do PL das fake news, tratamos muito sobre isso no final do ano, foi um tema que acabou sendo enterrado pelo Congresso Nacional por uma maioria, um movimento na Câmara dos Deputados, pode voltar a ser pautado no próximo ano, mas ainda indica muita dificuldade. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, a que o senhor acredita esse movimento contra o PL das fake news, o senhor vê alguma possibilidade desse Congresso avançar em uma pauta semelhante no próximo ano, um ano importante de eleição municipal? E mais, ministro, uma provocação que eu deixo para o senhor. Como é que fica a relação do Supremo Tribunal Federal com o Congresso este ano, tendo dito já o presidente do Senado que vai pautar projetos que mexem com o Supremo já de saída? Tainá, o projeto de lei das fake news eu não acho que está enterrado, eu acho que ele está emperrado. Mas acho que tem a perspectiva de andar, mas eu não sou a pessoa certa para fazer esse tipo de avaliação política. O que muito possivelmente vai acontecer é que, se não andar no Congresso, vai andar, o TSE vai ter que fazer alguma coisa, possivelmente para enfrentar algumas disfunções que podem prejudicar o fluxo das eleições municipais desse ano. Atualmente o presidente é o ministro Alexandre de Moraes, fez um belo papel e vai ser substituído pela ministra Carmen Lúcia, quem vai presidir as eleições municipais, também é uma pessoa seríssima e muito rígida, portanto acho que alguma coisa vai acontecer se não vier do Congresso. Quanto à relação do Senado, é a melhor possível. Eu tenho ótima relação com o presidente Rodrigo Pacheco, mais do que boa relação, eu quero bem a ele. E ele cumpre o papel dele como intérprete, muitas vezes, de posições dos seus colegas, e o meu é interpretar a posição do Supremo Tribunal Federal. Eventualmente, nós pensamos diferentes. Felizmente, na vida, bastar-se a si mesmo é a maior solidão. De modo que conviver com o diferente, ser capaz de respeitar o diferente e colocar os argumentos na mesa é o que faz parte da vida. Eu não me importo com o debate público e ainda mais com pessoas educadas e qualificadas. Eu acho que está fazendo um ano que o Supremo foi atacado. Eu acho que o Supremo fez bem para a democracia do Brasil. Eu acho que o Supremo evitou milhares de mortes na pandemia. Acho que fizemos uma resistência importante ao populismo autoritário. Defendemos direitos fundamentais relevantes de minorias que fazem parte da vida brasileira, de pessoas negras, de pessoas gays, de deficientes. Portanto, eu acho que nós prestamos um serviço e por isso eu vejo, eu queria usar a palavra certa, não vejo muita razão para se eleger o Supremo como algo que precisa ser modificado no Brasil, um ano depois dele ter sido invadido numa horrorosa tentativa de golpe. Ainda que tenha sido uma tentativa tabajara, foi uma tentativa claramente de golpe. A Tainá estava perguntando da questão das fake news, né, do PL das fake news, se tem alguma resistência. Seria um lobby por parte das grandes plataformas? Porque eu lembro que também alguns deputados, inclusive, já falaram sobre isso, que é muito difícil um projeto como esse passar por causa desse lobby das grandes plataformas. Eu não sei dizer se tem lobby das plataformas. As plataformas, como todas as pessoas, têm o direito de manifestar a sua opinião. E, portanto, é que lobby dá uma conotação negativa. Acho que eles têm o direito de dizerem o que pensam. Como todo mundo tem. A gente defende liberdade de expressão, inclusive para quem pensa diferente. Aliás, a frase boa da Rosa de Luxemburgo, liberdade de expressão é mesmo para quem pensa diferente. Quem pensa como eu não precisa de proteção. Na verdade, eu acho que as plataformas já mudaram um pouco de posição, no geral, de como tratar esse assunto e de reconhecer a necessidade de regulação. A verdade, no entanto,
é que nós falamos em plataformas digitais. Quando a gente fala plataformas digitais, a gente está falando de mídias sociais e, portanto, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, mas também estamos falando de aplicativos de mensagens e talvez não haja uma homogeneidade, são questões diferentes, mas há temas importantes que eu acho que o Congresso tem que deliberar, inclusive e, sobretudo, eu diria, o compartilhamento de receitas com a imprensa tradicional. Eu sou um defensor do papel da imprensa tradicional e da sua imprescindibilidade para a democracia. Acho que a imprensa, plural como seja, com diferentes visões de mundo, tem um papel muito importante de criar um conjunto mínimo de fatos comuns, a partir dos quais as pessoas tenham a sua própria opinião. E um pouco o que aconteceu com as plataformas digitais e o direcionamento de conteúdos foi uma certa tribalização da vida. As pessoas já não são mais expostas a pensamentos diferentes e elas começam a radicalizar as suas visões e começam a criar narrativas falsas. Criou-se a impressão no Brasil de que em favor de alguma causa é possível criar uma narrativa falsa que defenda aquela causa. Eu tenho defendido não apenas a recuperação da civilidade no Brasil, mas também uma proposição de que mentir volte a ser errado de novo. Uma tese, um ideal, uma causa que precisa de mentira, de ódio, de teorias conspiratórias, não pode ser uma causa boa. De modo que eu acho que como a publicidade migrou amplamente para as mídias digitais, plataformas digitais, e como pelo menos algumas delas se utilizam do conteúdo que é produzido pela imprensa tradicional, seja pela CNN, seja pela concorrência, seja pelas versões impressas, eu acho que um compartilhamento de receitas seria muito importante para preservar o papel que eu acho que a imprensa tradicional deve ter, de levar posições divergentes. Vocês estão me ouvindo hoje, depois pode ouvir alguém que pense diferente, a vida deve ser assim. O que eu acho que nós havíamos perdido no Brasil, e eu estou fazendo um esforço por recuperar, é a capacidade de quem pensa diferente tratar o outro com respeito, consideração e ouvir o argumento do outro. Porque às vezes a gente se convence, às vezes a gente constrói um meio termo. A verdade é que com boa fé e com boa vontade, quase tudo é possível nessa vida. Tá certo, ministro, é isso que eu ia falar, que o ministro tem horário aqui, a Aline, assessora aqui do ministro, já está dando uma olhadinha aqui, aquela olhadinha muito elegante, mas querendo dizer que o ministro tem mais compromissos por aqui. Ministro, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua entrevista aqui aos bastidores. Não sei se vocês querem dar uma palavrinha mais com o ministro, Tainá, Uribe, agradecê-lo pela disposição, pela pauta em Davos e que o espaço aqui do Bastidores CNN está sempre aberto para o senhor, ministro. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada, até uma próxima, ministro. Espaço aberto, viu? Obrigado. Jornalista gosta de pedir, então a gente insiste, né? Quando o senhor estiver em Brasília e puder vir aos estúdios da CNN, ou vamos até o senhor, numa outra oportunidade. Tainá, eu só falo de vez em quando. Outro dia eu ouvi alguém disse: esse povo adora holofote. Na verdade, eu trabalho na frente dos holofotes, as transmissões do Supremo, entrevista eu só dou de vez em quando. Mas aqui a Priscila foi muito convincente no convite e eu tenho muito prazer de falar com vocês. Um grande abraço, sucesso, bom trabalho. Muito obrigada, ministro. Prazer é todo nosso. Tainá, Uribe, volto com vocês. Priscila Yazbek pela entrevista exclusiva. A gente vai fazer agora